Joining us now for more, Harvard professor and astrophysicist Dr. Avi Loeb. Great to have you back tonight. So 2 weeks, Dr. Loeb, after taking pictures of this thing, NASA is still refusing to make those photos public. They're blaming it on the shutdown. What is NASA hiding? Are they hiding something? Thanks for having me. Well, I'm still of the belief that if they are slow, it's not because of extraterrestrial intelligence, but because of terrestrial stupidity. And so we should just wait, in my opinion. Indeed, the NASA image from the high-rise camera on top of the Mars Reconnaissance Orbiter should give us a pixel resolution of 30 kilometers, 3 times better than the previous best image from the Hubble telescope. So we should just wait for that. And the object would actually reach closest approach to the sun in just a week on October 29th. Right. That's around the time of Halloween. And we shall see if it wears any customs, if it changes the direction, maneuvers. That would be the optimal time to do so. We can't observe it from Earth because it's hiding behind the sun, perhaps for a purpose. It could also release some mini probes that would approach the planets. And I asked my Galileo research team to look for any unusual activity in the coming months. Okay, let me stop you just because now I've got multiple questions. I'm sorry to cut you off, but okay. So have you reached out to NASA? Because this is just, look, I operate in the real world, and NASA's supposed to release photos within 24 hours. It's been 15 days. They're blaming it on the shutdown. You're buying that? If there's nothing to hide, then have Jerry at NASA release the photos. It's that simple, right? Yes, it's actually not NASA. The principal investigator of this camera is at the University of Arizona, and I actually sent an email asking him for the data. He didn't reply. So wow. I'm not sure exactly what is going on, but I'm not willing to speculate, and I will use as much data as we have. Of course, I'm very much eager to see it. The other advantage of that image is that we will look at the glow that is presumably started in front of the object, now turning to be behind it. We will see it sideways for the first time when it passed close to Mars. Dr. Loeb, there are images online circulating right now that seem to show not a giant rock like a comet, but what looks like a fleet of spacecraft sort of clumped together. Have you seen these images? No, I haven't, and I don't know how reliable they are. There is a lot of misinformation, so we have to be careful. Okay, next Wednesday you mentioned October 29th. So 3i Atlas, essentially it's behind the sun right now. It will reemerge next Wednesday, and if it is a comet, it should essentially stay on course and head out into outer space. But if it does veer to the right and head toward Earth, that means it is intelligent, and then what happens next? That's an excellent question. I think Washington, D.C. will have to attend to it. But of course, it doesn't need to change course itself because it's a very massive object, at least 33 billion tons in mass. So it could, for example, release mini probes if it's a mothership. Okay. So we have to watch for both possibilities. When do we know for sure if this is a mothership? We will know when we see the children of the mothership visiting us, coming closer to Earth. Of course, objects that are of the size of our spacecraft, of order 10 meters or a few tenths of meters, they would be difficult to observe because they don't reflect much sunlight until they come close to the atmosphere of the Earth, and then we will see them. It might be too late. Are you saying that this, on Wednesday, could reemerge on the other side of the sun and release smaller probes like the movie Independence Day that could then potentially make their way toward Earth? Is that what you're saying? And then I'll just add to that, are you concerned? Well, it is a possibility. Now, what many scientists miss in this context is that it has implications for humanity. It's not like any other scientific study where you can say, I don't really care what the dark matter particle is. It will not affect my future life. But here there are implications, and therefore we have to be worried about black swan events because of their huge implications, even if the probability that you assign to that is very small. So I think we should look into as much data as possible. And there is a spacecraft called JUICE that is operated by the European Space Agency. They are much more transparent than NASA. And that should, in the first week of November, tell us more about this object. But next Wednesday, we should at least have some answers if NASA is finally honest with the people of the world, not just the American people. The government shutdown should not impact NASA releasing photos if
E se um objeto vindo de além do nosso sistema solar não fosse o que pensamos que é? E se não fosse um cometa algum, mas algo muito mais deliberado, muito mais intencional, muito mais extraordinário do que a astronomia convencional nos preparou para aceitar? Nesta noite, embarcamos em uma jornada profunda no mistério de 3I Atlas e nas afirmações perturbadoras feitas pelo professor de Harvard, Avi Loeb, uma das vozes mais controversas, mais intelectualmente rigorosas da astrofísica moderna. Ele faz a pergunta que mantém cientistas acordados à noite. Será que este visitante interestelar poderia ser tecnologia alienígena? E se for, por que agora? O que a evidência realmente nos mostra e o que estamos possivelmente ignorando em nossa pressa de categorizar este objeto como meramente outro andarilho cósmico? Estas questões exigem nossa atenção porque desafiam os próprios fundamentos de como compreendemos nosso lugar no universo. Descoberto em 1º de julho de 2025 pela pesquisa Atlas, no Chile, 3I Atlas entrou em nosso sistema solar vindo do espaço interestelar, marcando o terceiro objeto conhecido de seu tipo a chegar de além de nossa vizinhança cósmica. Esta distinção por si só o coloca em companhia rara, juntando-se a Oumuamua e Borisov como um dos poucos visitantes interestelares confirmados que já detectamos. Cometas típicos se comportam de formas previsíveis e bem compreendidas, que astrônomos catalogaram por séculos. Eles carregam gelo e rocha, desenvolvem caudas características conforme a radiação solar vaporiza suas superfícies, seguem trajetórias esperadas governadas por leis gravitacionais que refinamos através de gerações de observação. Mas 3I Atlas apresenta algo fundamentalmente diferente. Apresenta um catálogo de anomalias que se recusam a se encaixar perfeitamente em nossos frameworks estabelecidos. Por exemplo, sua trajetória está notavelmente próxima ao plano eclíptico dos planetas, um alinhamento geométrico que representa uma coincidência rara se chegou através de vagueação interestelar aleatória. A probabilidade de tal alinhamento preciso ocorrer por acaso puro estende os limites da probabilidade estatística. E as assinaturas químicas detectadas através de análise espectroscópica. Alguns dados sugerem que pode ter uma coma dominada por dióxido de carbono com proporções incomuns que divergem significativamente do que esperamos em cometas convencionais. A composição parece sutil, mas distintamente diferente do modelo padrão de detritos interestelares que desenvolvemos através do estudo de outros objetos. Então devemos nos fazer a pergunta fundamental: estamos observando um visitante natural ou algo inteiramente diferente? Avi Loeb não é estranho à controvérsia, e este fato é crucial para compreender o contexto de suas afirmações atuais sobre 3I Atlas. Ele despertou grande debate científico e considerável resistência institucional com sua hipótese de que 1I Oumuamua poderia ter sido uma sonda enviada por uma civilização alienígena. Esta não foi uma afirmação marginal feita em publicações obscuras. Foi um argumento científico sério, feito por um professor com tenure em uma das universidades mais prestigiosas do mundo, apresentado através de canais revisados por pares e defendido rigorosamente contra crítica. O establishment científico amplamente rejeitou sua hipótese sobre Oumuamua, mas Loeb persistiu em sua metodologia. Siga a evidência, questione suposições e recuse-se a descartar possibilidades simplesmente porque soam como ficção científica. Agora ele volta sua considerável potência intelectual para 3I Atlas. Em um de seus ensaios recentes, ele afirma algo que encapsula toda sua abordagem filosófica. Como cientista, respondo à evidência coletada por instrumentos. Até agora, temos anomalias, mas precisamos de mais dados. Esta afirmação é crucial porque revela a metodologia de Loeb.
Ele não está afirmando prova definitiva. Está identificando padrões nos dados que justificam investigação mais profunda. Está desafiando a suposição implícita que dominou a astronomia por décadas. A suposição de que devemos assumir origem natural para todos os objetos interestelares até que evidência extraordinária nos force a considerar alternativas. Ele desafia o que chama de paradigma cometa por padrão, o viés institucional de assumir que cada objeto interestelar é um cometa, até comprovado o contrário. Ele sugere um experimento de pensamento. Se 3I Atlas fosse realmente um artefato tecnológico, como se comportaria diferentemente de um cometa natural? E, de fato, quando examinamos os dados observacionais através desta lente, alguns comportamentos parecem distintamente estranhos. O objeto exibe uma cauda mais fraca do que esperado, jatos que parecem orientados em direção ao Sol, em vez de longe do Sol no padrão esperado, e características de alinhamento incomuns que não correspondem a nossos modelos. Loeb e seus colegas até propuseram a ideia de enviar uma mensagem de 6 palavras em direção a 3I Atlas. Não porque estejam afirmando com certeza que é alienígena, mas como um experimento de pensamento explorando o que poderíamos fazer se fosse. Seu tom ao longo desta discussão permanece medido e científico. Não descartemos a possibilidade porque soa como ficção científica. Vamos examiná-la rigorosamente. Esta abordagem representa um desafio fundamental a como a astronomia convencional opera. É um convite para expandir nosso framework investigativo em vez de contraí-lo. Mas devemos fazer as perguntas difíceis, as perguntas desconfortáveis, que separam a ciência rigorosa do pensamento desejoso. Quão forte é o caso estatístico para uma origem não natural? Loeb aponta para o alinhamento da trajetória, o perfil de velocidade incomum, a composição química que diverge das expectativas. Ainda assim, muitos astrônomos argumentam que os dados permanecem inteiramente consistentes com um cometa genuinamente estranho, um objeto formado sob circunstâncias incomuns em outro sistema estelar e agora passando por nossa vizinhança. Poderiam as anomalias ser explicadas por circunstâncias de formação incomuns em um sistema estelar distante ou por vieses observacionais em como coletamos e interpretamos dados? O que realmente contaria como prova definitiva de origem artificial? Loeb sugere que imagens resolvidas mostrando padrões artificiais, detectando sinais artificiais ou identificando características estruturais inconsistentes com formação natural poderiam transformar especulação em ciência genuína. E há o risco institucional a considerar. Fazer uma afirmação muito cedo, sem evidência suficiente, pode prejudicar credibilidade e distrair a comunidade científica de explicações mais plausíveis que poderiam se provar corretas. Alguns no establishment científico argumentam que saltos em direção a conclusões de sonda alienígena prematuramente distraem de explicações naturais mais metódicas que poderiam se provar corretas. Então devemos equilibrar nossa curiosidade com rigor científico, nossa admiração com ceticismo, nossa abertura a possibilidades com compromisso com evidência. Agora, imagine por um momento que Loeb está certo, que sua análise é correta, que 3I Atlas de fato representa tecnologia artificial enviada por outra civilização. E então, quais são as implicações? Se 3I Atlas é genuinamente um pedaço de tecnologia alienígena, ele carrega intenção? É passivo e observacional, simplesmente coletando dados sobre nosso sistema solar e nossa civilização? Está ativamente engajado em alguma missão que não compreendemos? Ou poderia ser potencialmente perigoso de formas que não consideramos? Loeb referenciou o cenário Dark Forest, um conceito da ficção científica que explora por que civilizações inteligentes poderiam escolher esconder sua presença.
Neste framework, visibilidade equivale a risco. Uma civilização que se anuncia para o universo corre o risco de atrair a atenção hostil de entidades mais avançadas ou mais agressivas. Talvez o que estamos observando seja uma sonda enviada para reunir inteligência, mantendo segurança operacional. Como a humanidade responderia à prova definitiva de que 3I Atlas é artificial? A detecção de origem artificial forçaria uma mudança de paradigma de magnitude sem precedentes. Não seríamos mais meramente observadores de objetos cósmicos movendo-se através de nosso sistema solar. Nos tornaríamos participantes em um drama cósmico, cientes de que estamos sendo observados, que nosso sistema solar está dentro do alcance operacional da tecnologia de outra civilização. Esta realização transformaria nossa compreensão de nosso lugar no universo. E quanto à gestão de risco, se 3I Atlas é tecnologia, o que acontece se ele sofrer mau funcionamento? E se colidir com algo? E se seu propósito for algo que não compreendemos e não conseguimos prever? Estas preocupações práticas exigem consideração séria. Mesmo que 3I Atlas finalmente se prove natural, a descoberta ainda expande significativamente nosso conhecimento e desafia nossas suposições sobre como objetos de outras estrelas se comportam e que propriedades podem possuir. O que devemos procurar a seguir? De acordo com Loeb, imagens de alta resolução de espaçonaves, aproximações mais próximas se possível e análises composicionais detalhadas usando nossos instrumentos mais avançados. Ele destaca a oportunidade apresentada pelo caminho do objeto perto de orbitadores de Marte e sua aproximação potencial de Júpiter em 2026. Mais dados equivalem a mais clareza, e a trajetória de 3I Atlas, através de nosso sistema solar, oferece múltiplas oportunidades para observação. Para aqueles assistindo e acompanhando este mistério, mantenham seus olhos em lançamentos de dados de telescópios próximos, anúncios de missões e estudos revisados por pares que emergem da comunidade científica. Questionem tudo o que encontram. Estamos olhando para um visitante interestelar ou estamos olhando para um visitante interestelar com uma missão específica? Se você está fascinado por estas questões, considere se inscrever e configurar notificações para atualizações, porque podemos genuinamente estar à beira de uma das maiores descobertas da história humana. As implicações de confirmar origem artificial remodelariam a autocompreensão da civilização. Em última análise, a história de 3I Atlas e Avi Loeb nos força a confrontar a questão mais profunda que a humanidade já fez. Estamos sozinhos? Estamos sendo visitados? Ou estamos testemunhando as surpresas da natureza, o universo revelando aspectos de si mesmo que desafiam nossos modelos atuais e expandem nossa compreensão? A verdade pode estar codificada nos dados, e estamos apenas começando a desenvolver as ferramentas e frameworks necessários para decifrá-la adequadamente. A comunidade científica se encontra em uma encruzilhada com 3I Atlas, e este momento representa muito mais do que apenas outra curiosidade astronômica. Representa uma questão fundamental sobre como a ciência opera, como equilibramos ceticismo com abertura e como respondemos quando a evidência nos apresenta possibilidades que desafiam nossos paradigmas estabelecidos. A disposição de Avi Loeb em fazer perguntas desconfortáveis, em propor hipóteses não convencionais e em defendê-las rigorosamente contra a crítica representa uma função crucial dentro da empresa científica. A história demonstra repetidamente que mudanças de paradigma frequentemente começam com indivíduos dispostos a desafiar o consenso, a propor alternativas que parecem absurdas para seus contemporâneos e a persistir apesar da resistência institucional.
Galileu enfrentou o mesmo desprezo. As teorias de Einstein pareciam absurdas para muitos físicos estabelecidos. A detecção de ondas gravitacionais foi considerada impossível pela física convencional por décadas antes de finalmente ser confirmada. Cada um desses avanços exigiu indivíduos dispostos a pensar diferentemente, a seguir evidência em território desconfortável e a manter integridade intelectual, apesar da pressão social e profissional. A questão de 3I Atlas nos força a examinar nossos próprios vieses cognitivos e suposições institucionais. Assumimos explicações naturais não porque sempre estejam corretas, mas porque são familiares, porque se encaixam em nossos frameworks existentes, porque não nos exigem fundamentalmente revisar nossa compreensão da realidade. Este viés serviu bem à ciência quando ainda estávamos descobrindo as regras básicas governando nosso universo. Mas conforme amadurecemos como civilização, conforme nossa tecnologia se torna sofisticada o suficiente para detectar objetos de outros sistemas estelares, devemos perguntar se esta suposição padrão permanece apropriada. Devemos continuar assumindo origem natural até que evidência extraordinária nos force a considerar alternativas? Ou devemos adotar uma abordagem mais equilibrada, examinando todas as possibilidades com igual rigor, permitindo que a evidência nos guie, em vez de permitir que suposições filtrem evidência? Esta não é uma questão sobre abandonar padrões científicos. É uma questão sobre aplicar padrões científicos consistentemente e abrangentemente. A evidência cercando 3I Atlas, embora não definitiva, certamente justifica a investigação séria. O alinhamento da trajetória com o plano eclíptico é estatisticamente incomum. A composição química diverge de padrões esperados. As características comportamentais não correspondem perfeitamente a nossos modelos de cometas naturais. Estas observações não provam origem artificial, mas justificam investigação mais profunda. Justificam mobilizar nossos melhores instrumentos, nossas técnicas analíticas mais sofisticadas e nossas metodologias investigativas mais rigorosas. Justificam resistir ao impulso de descartar a possibilidade simplesmente porque soa extraordinária ou porque desafia nossas suposições confortáveis sobre o universo. Considere as implicações práticas de diferentes cenários. Se 3I Atlas se prova natural, ganhamos conhecimento valioso sobre como objetos se formam em outros sistemas estelares, sobre a diversidade de detritos interestelares, sobre a gama de possibilidades que a natureza pode produzir. Este conhecimento tem valor científico genuíno, independentemente de o objeto ser artificial. Se 3I Atlas se prova artificial, as implicações transformam tudo. Teríamos prova definitiva de que não estamos sozinhos, que outra civilização desenvolveu tecnologia capaz de viagem ou comunicação interestelar, que nosso sistema solar está dentro do alcance operacional de inteligência extraterrestre. Esta descoberta remoldaria filosofia, religião, política e nossa compreensão coletiva do lugar da humanidade no cosmos. As apostas são extraordinariamente altas, o que é precisamente porque devemos investigar completamente e cuidadosamente. O papel de curiosidade e canais similares nesta investigação não pode ser exagerado. A mídia convencional frequentemente trata estes tópicos com desprezo ou sensacionalismo, falhando em engajar seriamente com os argumentos científicos. Instituições acadêmicas, às vezes, resistem à investigação devido ao medo de ridículo profissional ou perda de credibilidade. Mas canais independentes dedicados a exame rigoroso destas questões desempenham um papel crucial em manter a investigação viva, em apresentar evidência justamente,
e em permitir que audiências engajem com estas ideias em seus próprios termos. A democratização da investigação científica, através de plataformas como Curiosidade, representa uma mudança significativa em como o conhecimento é produzido e disseminado. Permite que pensadores sérios alcancem audiências diretamente, contornando guardiões institucionais que poderiam suprimir ou distorcer informação. O que torna a abordagem de Avi Loeb particularmente valiosa é sua insistência em manter rigor científico enquanto permanece aberto a possibilidades não convencionais. Ele não afirma certeza onde certeza não existe. Identifica anomalias e propõe hipóteses. Chama por mais dados e melhores observações. Reconhece as limitações da evidência atual, enquanto recusa descartar possibilidades simplesmente porque parecem improváveis ou extraordinárias. Isto representa o padrão ouro do pensamento científico, a abordagem que historicamente levou a avanços genuínos e mudanças de paradigma. É a abordagem que separa investigação científica genuína tanto do materialismo dogmático quanto da aceitação crédula de cada afirmação extraordinária. Os próximos meses e anos serão cruciais para resolver o mistério de 3I Atlas. Conforme o objeto continua sua trajetória através de nosso sistema solar, oportunidades para observação se multiplicarão. Orbitadores de Marte reunirão dados. Telescópios baseados em espaço capturarão imagens de alta resolução. Observatórios terrestres conduzirão análises espectroscópicas detalhadas. Cada observação adiciona outro pedaço ao quebra-cabeça. Cada ponto de dados ou fortalece o caso para origem natural, ou revela anomalias adicionais que exigem explicação. O processo científico, quando permitido funcionar adequadamente, eventualmente produzirá clareza. A questão é se temos a coragem intelectual para seguir a evidência aonde quer que leve, independentemente de quão desconfortável o destino possa ser. Considere o que está em jogo em como respondemos a 3I Atlas. Se o descartamos prematuramente porque desafia nossas suposições, corremos o risco de perder uma das descobertas mais significativas na história humana. Se aceitamos afirmações extraordinárias sem evidência suficiente, prejudicamos credibilidade científica e abrimos a porta para pseudociência e especulação infundada. O desafio é navegar entre estes extremos, manter padrões rigorosos, enquanto permanecemos genuinamente abertos a possibilidades que desafiam nossos modelos atuais. Esta é a essência do pensamento científico maduro. Isto é o que separa a investigação genuína tanto do dogmatismo de mente fechada, quanto da aceitação crédula de cada afirmação extraordinária. As implicações se estendem além da astronomia em filosofia, teologia e nossa compreensão fundamental da consciência e inteligência no universo. Se descobrirmos que não estamos sozinhos, que outra civilização alcançou sofisticação tecnológica suficiente para viagem ou comunicação interestelar, enfrentamos questões profundas sobre a natureza da inteligência, a prevalência de consciência no universo e a trajetória do desenvolvimento tecnológico através de diferentes civilizações. Todas as civilizações tecnológicas seguem caminhos de desenvolvimento similares? Inevitavelmente desenvolvem tecnologias similares? Ou a diversidade de abordagens é limitada apenas pelas leis da física? Estas questões ocuparam filósofos e cientistas por séculos, e 3I Atlas poderia finalmente fornecer dados empíricos para abordá-las. O papel do ceticismo nesta investigação merece atenção particular. Ceticismo saudável é essencial para a boa ciência. Nos protege de aceitar afirmações falsas, de sermos enganados por dados incompletos, de pular para conclusões prematuramente. Mas ceticismo também pode se tornar patológico, pode se tornar uma forma de mente fechada que recusa considerar evidência que desafia paradigmas estabelecidos.
O desafio é manter o que poderia ser chamado de ceticismo aberto, uma postura que questiona tudo rigorosamente enquanto permanece genuinamente aberto à evidência que poderia derrubar suposições atuais. Esta é a abordagem que Avi Loeb defende, e é a abordagem que a comunidade científica deveria abraçar ao investigar 3I Atlas. Conforme contemplamos os mistérios cercando 3I Atlas, devemos também contemplar nosso próprio papel nesta investigação. Não somos observadores passivos de eventos cósmicos. Somos participantes em um empreendimento coletivo humano para compreender nosso universo e nosso lugar dentro dele. Nossas escolhas sobre que questões fazer, que evidência levar a sério e que possibilidades investigar moldam a trajetória do conhecimento humano. Se escolhermos descartar 3I Atlas como meramente outro cometa sem investigação rigorosa, fazemos uma escolha sobre que tipo de civilização somos. Se escolhermos investigar completamente, seguir evidência aonde quer que leve, e permanecer abertos a possibilidades que desafiam nossas suposições, fazemos uma escolha diferente. Aquela escolha reflete nosso compromisso com verdade, com compreensão e com a busca de conhecimento independentemente de aonde leve. A história de 3I Atlas e Avi Loeb nos força a confrontar as questões mais profundas que a humanidade já fez. Estamos sozinhos neste vasto universo? Estamos sendo visitados por inteligências de outros mundos? Ou estamos testemunhando as surpresas da natureza, o universo revelando aspectos de si mesmo que desafiam nossos modelos atuais e expandem nossa compreensão do que é possível? A verdade pode estar codificada nos dados fluindo de observatórios ao redor do mundo e no espaço. Estamos apenas começando a desenvolver as ferramentas e frameworks necessários para decifrá-la adequadamente. A investigação continua. Os dados se acumulam. E talvez, nos próximos meses e anos, finalmente comecemos a compreender o que 3I Atlas verdadeiramente representa. Quer se prove ser um objeto natural, com propriedades incomuns ou algo muito mais extraordinário, a investigação em si representa o compromisso da humanidade com compreender nosso universo. E aquele compromisso, aquela disposição em fazer perguntas difíceis e seguir evidência em território desconhecido, representa o melhor que a ciência pode oferecer. Continuem olhando para cima. A resposta pode estar se aproximando das profundezas do espaço interestelar.